Ryan Jeffs é uma criança americana feliz e contente. Quando tá no banheiro, obrando, Ryan gosta de ler quadrinhos, pois nos anos 90 era isso que a gente fazia. Como não havia celular, a gente passava o tempo da cagada lendo revista velha, rótulo de shampoo ou de bom ar. Ming é um chefe de cozinha chinês que sabe Kung Fu e é amigo de Ryan. Ele aplica arte marcial em tudo na vida. Cozinhar se torna uma mini guerra para ele. Tá aí uma coisa que eu nunca entendi. Nos filmes é comum um cara adulto ter uma amizade forte com uma criança. Pessoalmente, eu já tenho mais de 30 e nenhuma criança para ser mentor. Se você tem, deixa aí nos comentários, por favor, que eu quero saber se isso é normal ou se sou eu que sou rabugento. Eu odeio criança, principalmente o filho das visitas. Ryan faz parte do time de futebol americano da escola, mas exerce uma função sem muito glamour. Ele é o cara que carrega as garrafas d'água, uniformes, etc. Ryan tem uma deficiência na perna, que o impede de se locomover direito, então ele não pode jogar. Porém, o menino tem uma capacidade analítica elevada. Ele consegue bolar as táticas no futebol, e é isso que ele faz. No último lance da partida, ele canta pro astro do time, Brad, uma jogada que ele pensou, e seguindo a estratégia de Ryan, eles vencem o jogo. As glórias vão todas pro Brad, o estereótipo do garoto popular e valentão dos Estados Unidos, enquanto Ryan, nas sombras, tem apenas o reconhecimento do seu melhor amigo, Chuck. Quando retornavam para casa, Ryan e Chuck encontram-se com Brad, e ali, Chuck cobra o valentão, dizendo que ele devia agradecer o Ryan por ter mostrado a jogada que garantiu a vitória. Brad fica pistola, pois tinha mentido para sua turma, falando que ele tinha criado a jogada. Então, em reconhecimento à ajuda de Ryan, ele chama os garotos para uma festinha à noite. Ryan fica todo animadinho, mas Chuck, que é o menino que tem noção das coisas, o único personagem sensato do filme, avisa: isso aí é cilada. É uma cilada. Chegando em casa, Ryan vai almoçar, mas a sua mãe, além de trabalhar muito, não tem habilidades na cozinha. Assim, ele vai comer no restaurante do Ming. Percebendo que o garoto tá chateado, Ming o chama para conversar e dá pro Ryan um manuscrito, que ele diz o ter ajudado quando criança. Ryan não dá bola, dizendo que sua mãe já deu para ele vários livros de autoajuda, mas Ming insiste e coloca o livro na sua mochila. Chegando no local combinado, em vez de muita música e copo vermelho de bebida, Ryan é obrigado por Brad a fazer um teste de iniciação para poder entrar para a turma. Num lugar que parece uma estação de tratamento de esgoto abandonada, Ryan precisa se equilibrar por um cano que fica acima de um redemoinho, uma saída de água, e pichar o seu nome no outro lado da parede. Para dificultar ainda mais, existe um tubo que jorra água em intervalos aleatórios e que, se pegar o cidadão, manda ele ralo abaixo. Brad passa pelo cano e chama Ryan para fazer o mesmo. A bonitinha da turma e Chuck insistem para ele não ir. É sério mesmo, eu gosto do Chuck. Quem tem um bom amigo tem tudo. Ele só dá conselho bom pro Ryan, mas Ryan não segue nada que ele fala. Que agonia. Já avisei que vai dar merda isso. Ryan decide encarar o desafio, mas devido à sua deficiência, ele avança muito devagar. E no meio do trajeto, o pior acontece. O tubo jorra água e derruba Ryan, que é sugado pelo redemoinho. Eu vou cair! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Artus e hoje a gente vai falar de um clássico da Sessão da Tarde. Lançado em 1997, dirigido e roteirizado por quem eu não quero saber, Guerreiros da Virtude conta a história de Ryan num mundo fantasioso onde os principais guerreiros são cangurus. Esse resumo foi baseado na versão dublada do filme. Então é isso, o objetivo é ser 100% nostalgia. E como eu sei que vocês estão aqui para ver os cangurus e não a minha cara, vamos logo voltar pro resumo. Descendo pelo redemoinho, Ryan acorda no reino mágico de Tal. Tal já foi um lugar de paz, mas hoje é dominado por Komodo, o vilão da história. Komodo é um emo que usa batom desbotado e é primo do Guilherme de Sá, do Rosa de Saron. Ouçam Rosa de Saron, é muito bom. Minha vida, minha história só fez sentido
Tal existem várias fontes da vida que irradiam energia para aquele mundo. Nessas fontes é encontrado o mineral Zibrion, que Komodo usa para se manter jovem e forte. Porém, ao retirar o Zibrion, essas fontes morrem. Só sobrou uma dessas fontes inexploradas, e é ao redor dela que a população remanescente de Tal habita. Após acordar, Ryan é logo atacado por capangas de Komodo. Quem o salva é uma fera misteriosa. Os capangas são derrotados e fogem com a mochila de Ryan. O garoto fica assustado com a fera e sai correndo, e, para sua surpresa, sua perna tá curada. Ryan fica eufórico e começa a dançar, dar cambalhota e fingir que tá jogando futebol. Ou seja, ele esqueceu totalmente que tá fugindo de um monstro. Então, o Ryan é atacado pelo anão Mudlap, mas é salvo por Elysia. Elysia o leva até a última fonte da vida. No caminho, Ryan reconhece o mesmo emblema gravado na capa do manuscrito que o Ming havia lhe dado. Elysia então explica que esse é o manuscrito de Tal. Segundo as lendas, quando o manuscrito retornasse a Tal, o destino daquele mundo seria completamente alterado. Esse manuscrito é uma referência ao livro Tao Te Ching, que numa tradução mais popular seria O Livro do Caminho e da Vida. Esse livro supostamente teria sido escrito por Lao Tse, que viveu há 350 anos antes de Cristo. Essa é uma das obras mais famosas da cultura chinesa e inspirou religiões como o taoísmo e o budismo Shan. Ele é um livro repleto de sabedoria e que traz reflexões sobre a vida, o homem e o entendimento de Deus. Outra pessoa que tem interesse no manuscrito é Komodo, que fica bastante surpreso quando seus capangas entregam-lhe o livro. Porém, ele não consegue ler. Ryan, na condição de forasteiro, é o único capaz de ler o conteúdo do manuscrito. Uma curiosidade aqui é que o Komodo, diferente desses vilões clássicos que só querem destruir e acabar com o mundo, tem consciência que, se ele explorar a última fonte de Tal e acabar com o Zibrion, ele vai se lascar. Então, ele quer o conhecimento do manuscrito de Tal justamente para poder ir para outros mundos e estender os seus domínios. Poderei sobreviver depois que destruir a última fonte de vida de Tal? Não. E você espera que eu fique num mundo onde não poderei sobreviver? Não. Outro mundo me espera. O manuscrito. Ele vai nos ajudar a chegar a esse outro mundo. Sem conseguir ler o manuscrito, Komodo ordena ao General Grilo que lhe traga o forasteiro. Komodo também tem sob suas ordens esses 3 tenentes aqui, que tentam ser um alívio cômico para o filme, mas sinceramente são pura vergonha alheia. Elysia leva Ryan até o Mestre Shang, líder da galera, o típico senhorzinho asiático. Ele pede para ver o manuscrito, mas Ryan fala que primeiro ele vai ter que mostrar os Guerreiros da Virtude. Os Guerreiros da Virtude são 5 cangurus honrados e íntegros, treinados pelo Mestre Shang, que usam a força dos elementos da natureza para proteger Tal. Sim, essa brisa mesmo. Eles são cangurus que descem a porrada nos outros. Tu vai tomar porrada à vontade, que é o que tu merece. O primeiro deles é Lai. Meticuloso e lógico é a virtude da ordem, a estabilidade da madeira. Sabe tocar flauta. A segunda é San. Gentil e sentimental é a virtude da lealdade, a segurança da terra. Shi, brincalhão, mas muito inteligente, é a virtude da grande energia do fogo. Sua arma é rodar bombril aceso. Tá gorda que da hora! Ie vê tudo como certo ou errado, nada indefinido. Ou seja, apesar de usar roupa cinza, com ele é tudo preto no branco. É a virtude da retidão, a força do metal. Ah, e ele não fala. Ie viu tanto sofrimento desde que a guerra começou que parou de falar.
E por último, Yan, o líder do grupo. É a virtude da benevolência, a força da água. Yan, no entanto, deixou o grupo dos guerreiros da virtude. Ele perdeu a vontade de lutar porque, acidentalmente, matou uma pessoa. E uma das regras dos guerreiros da virtude é nunca matar. Vendo os 5 elementos que regem os guerreiros da virtude, você pode pensar: uai, não devia ser água, terra, fogo, ar e avatar? Mas não. Esses elementos aqui também são retirados da cultura chinesa. Lá existe um trem chamado Yuxing, que numa tradução seria a teoria dos 5 elementos. E esses elementos são justamente terra, fogo, água, madeira e metal. Esses elementos seriam os componentes de todo o mundo material e têm entre si uma relação de geração e inibição. Por exemplo, na geração, a madeira alimenta o fogo. Já na inibição, o fogo funde o metal. Essa parada dos 5 elementos tem várias aplicações, porém, a mais famosa delas é na medicina chinesa. Ryan, então, revela que não está mais com o manuscrito e que foi um deles que o pegou. Lembra da fera que salvou o Ryan lá no início do filme? Então, essa fera era o Yan. Os guerreiros então ficam desanimados, pois não têm esperança que o Yan retorne. Elisa e Ryan saem para dar um rolezinho na vila, quando os tenentes de Komodo capturam o garoto. Durante a fuga, eles se encontram com o Yan, que salva o Ryan novamente e bota os tenentes para correr. Ryan pede a Yan o manuscrito, mas o canguru fala que não tá com ele e sai vazado. Ryan diz pro Yan que ele precisa voltar e ajudar os guerreiros da virtude, que ele tinha que ser corajoso, íntegro, e começa a xingar o Yan, chama ele de covarde. E o pior é que isso dá certo. Um menino aleatório usa o discurso no jutsu e amolece o coração do Yan. Então eles voltam numa cena bem maiada. Vamos. Legal. Grupo reunido de novo, os cangurus decidem invadir o castelo de Komodo para tentar recuperar o manuscrito. Uma ideia péssima, por sinal. Yan, Ye e Shi partem para o castelo. E Sam, Lai e Ryan ficam para defender a fonte. Elísia ouve tudo ali na butuca. E é aí que a gente descobre que a Elísia é uma traidora. Lembra que o Yan matou uma pessoa? Pois é. Essa pessoa era o irmão da Elísia. Então, ela vende os cangurus por vingança. O chato é que o filme não dá muitos detalhes sobre isso. A gente sabe que a morte foi acidental, mas aí, quem que era exatamente o irmão da Elísia? Era um aliado ou era um soldado de Komodo? Bom, existe um diálogo mais pra frente do filme que leva a crer que realmente o irmão da Elísia era um cara do mal. Como pôde fazer isso com eles? Eles protegiam você. Protegiam com seu voto de não matar. Nunca. Bom, eles mataram. O Yan matou. Era um dos caras maus. Ele era o meu irmão. Ryan acha a espada de Yan, que aliás tá muito mal guardada. Mudlap aparece e diz pra ele não tocar a espada de Yan. Ninguém toca a espada de Yan. Nem mesmo Yan toca a sua espada. Começar uma jornada no UFAP não é fácil. Eu fiquei feliz ao ver essa cena, porque tinha 3 coisas de Guerreiros da Virtude que estavam na minha memória. A primeira é aquela cena de apresentação dos guerreiros, em que eles vão lá, né, mexendo o bastão e tal, fazendo as acrobacias. A segunda era que o canguru do metal não conversava. E a terceira, eu não sei porquê, era essa fala específica, dizendo que ninguém toca na espada de Yan, nem o próprio Yan. Eu não lembrava de Ryan, de Komodo, de Elísia, mas essas coisas, não sei porquê, ficaram na minha memória. Eu não tocaria nisso se fosse você. É a espada de Yan. Ninguém toca na espada de Yan. Nem Yan pode tocá-la mais.
Mudlap consegue passar a perna em Ryan, dizendo que ele tá com o manuscrito e leva o menino para uma emboscada, entregando o garoto para o General Grilo. No entanto, Mestre Shang aparece e salva Ryan. Enquanto isso, Yan, Ye e Shi chegam ao castelo de Komodo, mas caem numa armadilha. O vilão já esperava a chegada dos guerreiros, devido à traição de Elysia. General Grilo informa que não conseguiu trazer o Ryan, devido à interferência do Mestre Shang. Komodo então decide buscar Ryan pessoalmente e joga os cangurus num poço. No fundo desse poço há uma hélice, tipo de liquidificador, para moer a carne dos cangurus. Mas utilizando o arco de metal de Ye, eles travam o mecanismo e conseguem fugir do castelo. Em tal, Ryan e Mestre Shang conversam, oportunidade em que o mestre passa os seus ensinamentos para o garoto. Ele diz que os guerreiros da virtude são fortes por causa do Kung, que é uma energia, a força interior de cada um. O Kung pode ser positivo ou negativo. Komodo, por exemplo, usa o Kung negativo. Já o Kung positivo é criado a partir da união de todas as virtudes. A aula de Ryan, porém, é interrompida por Komodo. Começa uma batalha e Mestre Shang, empunhando um talo de capim, consegue fazer frente ao Komodo com a sua espada. Mas o Mestre Shang acaba tendo que se sacrificar para salvar o Ryan e morre. Essa é uma luta bem confusa. Na verdade, todas as lutas do filme deixam muito a desejar. É que de repente, depois de atacar o Mestre Shang, o Komodo aparece também muito ferido. Eu pensei que isso podia ser algum corte no filme, porque isso era típico na sessão da tarde, né? Algumas cenas polêmicas ou violentas eram cortadas, mas a versão do filme que eu vi é até alguns minutos maior do que apresentada no Rotten Tomatoes. Essa coisa do Komodo aparecer machucado do nada é bem estranha, mas guarda essa informação que lá no final do filme ela faz sentido. A casa cai, Ryan é capturado, a fonte da vida é dominada pelo exército de Komodo e os cangurus são dispersados. Komodo obriga Ryan a ler o manuscrito, mas, para surpresa do garoto, ele não consegue. As páginas estão todas em branco. Komodo, furioso, parte para eliminar o Ryan, mas Elysia o salva. No entanto, Elysia é morta pela tenente sem graça do Komodo. Essa tenente, na verdade, tinha ciúmes da Elysia. Tem uma cena em que o Komodo dá um garro na tenente, depois dá um garro na Elysia e é claro que ela não gosta disso. Aí, achando que tá defendendo seu mestre, ela vai e mata a Elysia. Só que o Komodo fica muito pistola e mata a tenente. O importante é que no meio dessa bagunça toda, o Ryan consegue fugir dali. Beijo na boca, viado. Ryan encontra-se com os cangurus e revela que não pode ler o manuscrito. Mas em vez de ficarem desanimados, os guerreiros da virtude resolvem lutar para defender o seu lar. Ian empunha sua espada e os cangurus partem para a batalha final contra Komodo. O vilão usa uma técnica de multiplicação e cada guerreiro precisa dar conta de uma cópia do Komodo. Os combates são equilibrados, mas apesar de conseguirem vantagem em certos momentos, todos os cangurus, no fim, são derrotados. Ryan, frustrado, chora por não conseguir ler o livro, mas o espírito do Mestre Shang conversa com ele e o acalma. O livro brilha e Ryan consegue ler uma página, que diz: 5 é 1, Kung positivo. Para tomar uma vida, perde-se um pedaço de si mesmo. Daí, ele tem uma sacada. Lembra que eu tinha dito que quando o Komodo matou o Mestre Shang, ele tinha se ferido do nada? Foi isso que aconteceu. Para tomar uma vida, perde-se um pedaço de si mesmo. Então, no momento em que o Komodo matou o Mestre Shang, ele também ficou mais fraco. Ryan, então, para chamar a atenção de Komodo, começa a rasgar o manuscrito. Quando o Komodo parte para matá-lo, ele grita para os cangurus: 5 é 1, Kung positivo. Os cangurus entendem a mensagem e unem os seus medalhões, criando uma espécie de círculo luminoso, que destrói o Komodo. Então, se vocês sacaram, a estratégia do Ryan era a seguinte: ele serviu como isca, ele foi se sacrificar para fazer com que o Komodo, no ato de matá-lo, ficasse mais fraco. Nesse intervalo em que ele estava debilitado,
Era o momento, a abertura, para os Guerreiros da Virtude unirem seus medalhões e assim derrotarem o Komodo. Tudo se encaminha para um final feliz. General Grilo desiste do ataque, o Komodo reaparece, porém sem memórias, e assim ele é acolhido por Ian. Ryan, ainda debilitado, recebe o apoio dos cangurus e Ye o agradece, falando pela primeira vez no filme. Obrigado. Falou. O corpo de Ryan brilha e ele retorna à Terra momentos antes de ser atingido pela água e cair no redemoinho. Com as memórias de tudo que viveu, Ryan joga fora a lata de tinta e desiste de entrar para a turma. A água cai pelo tubo e destrói o cano, deixando Brad preso lá do outro lado. De volta à sua casa, Ryan diz para sua mãe que a ama e assim termina a nossa história. Guerreiros da Virtude é um filme bom? Olha, pro Arthur de hoje, não é. Mas pro Arthur criança, era um filme bom demais. Existem algumas coisas que são uns pontos negativos. Eu acho que o filme ficou bem datado, principalmente nas cenas que tem algum efeito especial. Tem uns momentos ali de luta meio na pegada O Tigre e o Dragão que sinceramente não me agradam. As cenas de combate deixam muito a desejar. Elas são filmadas de um jeito ali que dá a impressão que a cena tá mais lenta. Sem falar que muitas vezes o ambiente tá escuro, ou então eles colocam um negócio que são um monte de folhas girando ao redor. Acredito que isso seja para dar algum tipo de disfarçada nos cangurus, né? Alguma coisa que eles queiram esconder. Mas o certo é que as lutas ficaram muito estranhas. Parece um jogo com lag. Traidora! São muito mais encantadores. Os cangurus, porém, eu acho que ficaram muito bons. Eles não são de CGI, óbvio, foram feitos ali com efeitos práticos e eles têm um visual muito interessante. Okay, how it's sad. Okay, happy. Laughter. Laughing? Outra coisa que eu gosto é que os 5 cangurus são diferentes, tanto a coloração deles quanto a aparência. Tem uns que tem uma barba, tem a canguru que é fêmea, então eles tiveram esse cuidado, eu achei muito bom. Na dublagem, a voz do Ian e do Shi são muito boas. Na trilha sonora, eu não acho que tem nada fora da curva. Nada que merece um comentário. Existem também algumas coisas no filme que não fazem muito sentido. Lá em Tal, por exemplo, todo mundo é humano, exceto os cangurus e mais 2 bichos, que são um búfalo e um rinoceronte. Eles estão ali pra nada. Quer dizer, melhor, eles estão ali pra tentar ser engraçados, mas falham miseravelmente. Se eu ouvir mais alguma besteira saindo da sua boca, eu... que hálito fedorento. Existe também no início do filme uma metáfora com o casulo do inseto, que é aquela coisa clássica de que tem um inseto tentando sair do casulo e se você vai lá e ajuda ele a sair, o inseto não consegue voar, ele logo morre. Que quer dizer que cada pessoa tem os seus problemas e às vezes se você ajudá-la, você vai acabar prejudicando, porque cada um tem meio que achar dentro de si a força para superar os seus desafios. Eu não consegui enxergar uma aplicação bem óbvia dessa teoria no filme, então isso foi meio que só para ter uma metáfora lá mesmo. Existem também algumas coisas que ficam no ar, que o filme não responde de forma explícita.
Então a gente pode teorizar. O pai do Ryan, por exemplo, não aparece. Pra mim, ele abandonou a família. Porque a gente vê que a mãe do Ryan tá sempre muito ocupada, precisando trabalhar e cuidar dele. E tem uma cena em que o Ryan pergunta pra mãe quando que o pai dele vai voltar. Só que ela não responde, ela desconversa. Quando o papai volta? Está querendo dizer que seu pai cozinha melhor que a sua mãe, é? Sem ofensas. Já o Ming, não fica claro se ele já foi pra tal em algum momento. Ele tá sempre contando sobre mitos chineses. Lá no início do filme, ele fala sobre guerreiros que usavam os poderes da natureza. E ele faz muita questão de entregar o manuscrito pro Ryan. Ele fala que o manuscrito ajudou ele quando ele era criança, que ele era parecido com o Ryan, não tinha confiança. E ele insiste bastante pro Ryan levar o livro, tanto que ele coloca o livro na mochila. Então, pra mim, o Ming já teve algum contato com Tal em algum momento, sim. Mas é pura especulação, é só minha opinião mesmo. Eu acho também que o filme podia ter passado a sua mensagem de uma forma mais clara. Tal simboliza o mundo que é idealizado por Ryan. Por causa da deficiência dele, ele não pode fazer as coisas que ele gosta, umas coisas comuns, como jogar futebol. Então ele fica ali vidrado nos quadrinhos e também na sua amizade com o Ming, vivendo num mundo imaginário, onde ele poderia fazer as coisas que ele quisesse, que ele não tivesse essas limitações. Para mim, o filme tinha que ter mostrado de uma forma bem clara, até porque é um filme para crianças, um filme infanto-juvenil, uma jornada de autoconhecimento e de superação, mas eu não enxergo isso no filme. Como em Tal, o Ryan consegue andar normalmente, o problema da deficiência dele é resolvido de forma muito fácil. Imagina como seria interessante ele viver naquele mundo, conseguir ajudar a galera, mesmo com a deficiência na perna. E além disso, sinceramente, eu não acho que o Ryan entre em Tal uma criança e sai de lá uma criança mais forte e mais amadurecida. Eu não tive essa impressão. Eu acho que durante o filme, ele podia ter tido algumas ações mais impactantes do que um discurso motivacional pro Ian e também um pseudo-sacrifício. Para mim, isso teve até um efeito contrário. Lembra que no mundo real, o Ryan sempre era um coadjuvante? Ele cantava a jogada, mas ele nunca ia conseguir fazer o touchdown? Aqui parece que vai ser a mesma coisa também. Ele não é o protagonista. Quem são os protagonistas são os cangurus. Ele vai ser sempre o cara que tá ali no backstage. As atuações eu acho que são bem fracas, mas eu gosto do Komodo. Apesar dele ser bem caricato, eu acho que ele é muito expressivo. General Grilo, eis-me a questão. De que vale o poder, se você não pode abusar do povo? Guerreiros da Virtude não teve uma avaliação positiva nem pela crítica especializada, nem pelo público. Mas o importante é que ele mora no nosso coração. O filme tá aqui disponível no YouTube para vocês assistirem. E, cara, sabe aquele domingo chatão de tarde? Então, reúne seus amigos ou então seus primos e assistam o filme, mas não com a expectativa do filme ser bom, só para relembrar mesmo. Eu aposto que vocês vão se divertir bastante. Olha, hoje eu tenho a consciência de que Guerreiros da Virtude não é um filme bom. Só que depois de assisti-lo, você não fica com aquela sensação amarga, sabe? De ter perdido tempo. E olha que eu assisti o filme 2 vezes. Na Wikipedia é falado que um crítico especializado vomitou nas primeiras cenas do filme. Mas, na boa, se isso aí for verdade, é pura frescura. O filme não é ruim assim não. E AK, esse filme tem continuação. Existe o Guerreiros da Virtude 2, em que o Ryan mais velho retorna a Tal. Então, se você não quer perder a continuação da história, você já sabe. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê na parte 2 desse vídeo. Fiquem com Deus, um cumprimento de Guerreiros da Virtude e tchau!